Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Meu nome é Karina Pirró. Eu estou aqui com uma grande amiga e antiga para falar de um assunto muito importante que muito provavelmente, se você não vive, você conhece alguém que vive, que é a dor crônica e a endometriose. Seja muito bem-vinda, Letícia Obrigada. Vasconcelos. Tô emocionada aqui, porque sempre, desde que você começou, bom, eu sou sua fã há 20 anos, né? Há muito tempo. E quando você começou no Insta e tudo, eu falei, gente, um dia eu quero que ela olhe para mim e fale, ela merece estar Ai, que comigo. linda, jura? Juro para você. Nossa, tá Eu sendo uma vou... realização de um sonho. Que linda. Ela estava internada e ela fez um vídeo falando sobre dor crônica e ela Isso. trouxe muitos dados sobre a dor crônica em si, o impacto disso na vida. E eu falei, caramba, esse é um assunto tão importante que ela vive a dor crônica, ela sabe sobre dor crônica, ela trabalha com pessoas que têm dor crônica. Isso. E aí eu falei, é ela que tem que vir aqui. Ela sabe muito mais do que qualquer médico que não vive a dor crônica na pele, né? É. Literalmente. Mas antes, eu queria fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, que é a Better You. É uma empresa nova e vou até mandar aqui para você que eles deixaram uma lembrancinha para você. Obrigada, Better You. Vou explicar para vocês o que é a legal. Better You. Então, olha o vídeo aí. A Better You, ela está aí no mercado há bem pouquinho tempo. É uma marca de nutrição funcional Que legal. que oferece produtos para promover o bem-estar integral. Isso que você está recebendo, né? Ela é o primeiro produto deles que chama Better Go. E não é um suco, não é um shot. Ele é um booster, né? Um aliado matinal. Ele vai fornecer impulso de energia, vamos dizer assim, bem-estar para começar seu dia. Então, o que você vai encontrar aí é vitamina D, E, C, zinco, selênio. E você pode tomar assim, ó, que nem você tá vendo na tela, coloca com água gelada, Lê. E você bate com um mixer. E é uma delícia, faz uma espuminha como se fosse um suco de laranja com uma pitada de gengibre, você vai sentir o gosto. Eu amo muito. Não, e é fenomenal aqui os ingredientes, ó, glutamina, glicina, ácido ascórbico, que é a vitamina C. Para quem tem dor, ó, tem o colecalciferol, que... Olha lá, já, a gente tá vitamina falando D. já com a especialista aqui, né? Cúrcuma longa também. N-acetil-L-cisteína, que também, quem tem dor, tem que tomar todo dia. Então, Pronto. pode tomar. Já tá tudo aqui. Nossa, Depois você me maravilhoso. conta, eu adoro. Então, é um mixer aí de antioxidante com anti-inflamatório, Isso, né? muito legal. E eu fico até, às vezes, com dificuldade, né? Porque quem me procura fala, o que eu tomo? Aí eu falo, é tanta coisa que a gente tem que tomar. E aqui tá praticamente tudo. Olha que legal. Muito então, bom. olha só, vou deixar uma boa bom, notícia gente, para ó. vocês. Vou falar aqui com a Better You. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês, para que vocês possam ir direto lá. E espero que vocês sintam o prazer que a gente sente, que eu sinto muito ao tomar. Obrigada. É muito legal, vou falar rapidinho, que eu estava usando e eu que fui atrás deles falando, olha, eu acredito muito na marca de vocês, eu tomo e vocês não querem me patrocinar? Sim, queremos. Sim. Gente, que legal. É isso. Muito bom. Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre dor crônica, né? Vamos. Quando eu te conheci, muito tempo atrás, você foi minha professora na academia. Sim. Nesse período, eu não lembro de você viver dor. Você já vivia? Já vivia naquela época, mas era bem menos intenso do que hoje em dia, né? Eu consegui. E na época, ainda era uma coisa pontual. Eu não tinha diagnóstico de dor, eu não tinha, olha, você tem fibromialgia, endometriose. Era muito assim, você trabalha demais, dá muita aula de impacto, então o seu joelho está lesionado. Eram coisas assim. E você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu já estava com 25, de 25 para 27. Com 25, porque eu lembro que... 25.
Tá, então, o que já não seria muito normal sentir dor com 25 anos, mesmo que você desse aula, ainda não tem um tempo tanto do desgaste para sentir Não. essas dores, né? Então, esse já poderia ser um primeiro sinal, Mas eu comecei a talvez. ter dor com uns 10 anos de É idade. mesmo? A minha primeira passagem por dor no Hospital das Clínicas foi com 10 anos de E idade. dor no quê? Dor onde? No joelho, nessa época, era sempre o joelho esquerdo. E aí, na época, falavam que eram músculos mal trabalhados por conta do balé, que tinha desequilíbrio muscular. Mas eu também, com muita terapia, eu comecei a lembrar que eu não era normal igual as outras crianças. Tinha pracinha, a gente brincava na rua, né? E tinha aqueles... como se fosse de ferro que você escalava, Aham, subia de trepa-trepa. trepa-trepa. E eu não conseguia subir no trepa-trepa. Eu não conseguia... Ai, mexi. Não conseguia subir no trepa-trepa. Eu não conseguia ficar ali. Todo mundo se pendurava assim. Eu não tinha força. Aí, nas brincadeiras de pega-pega, eu sempre tinha menos capacidade. E aí, todo mundo falava, é porque ela teve bronquite. Mas não justificava. Só que naquela época não se falava nada, ninguém, né? E foi Você nem imagina indo. que tem alguma coisa ainda, né? E eu fui do meu bairro, a primeira menina a ir para uma academia de dança. Então, como eu dançava também, não tinha aquela coisa de, ela tem algum problema, deve ser do exercício, né? Mas eu lembro que, por exemplo, eu comecei na ginástica olímpica com a minha madrinha e depois eu fui para o jazz e para o balé. E tinha o professor Liberdade. Aliás, professor Liberdade, eu queria muito te encontrar, não te achei no Instagram. Tinha o professor Liberdade e ele fazia os alongamentos, né? E naquela época tinha uma máquina que você sentava assim com a perna esticada e ele rodava uma manivela e a perna ia abrindo assim, ó. E você tava lá, ai, meu Deus! E eu nunca conseguia fazer como as minhas colegas. E no outro dia estava todo mundo na academia e eu não ia, porque eu tinha muita dor, muita dor. Então, desde criança, eu Você tô já era mais ali. sensível É, à dor, né? isso. E quando que o bicho pegou? O bicho pegou com 27 anos, assim. Eu casei em dezembro de 2010. E aí, na verdade, um pouco antes, em 2005, eu tive uma lombalgia que eu fiquei sem andar. E aí eu tive um lugar aqui no glúteo que fez um buraco e meu glúteo caiu. E aí teve gente que falou que o músculo tinha rompido por causa da aula de step, tinha gente que cada médico falava uma coisa. Mas tinha dor bem na sacroiliaca ali, num pontinho da sacroiliaca. E foi passando. E ninguém acreditava que eu falava que meu glúteo estava caindo. Até que um dia na praia, as minhas amigas falaram: Nossa, Letícia, tá mesmo, vamos tirar foto. Aí o glúteo direito ele ficou para baixo. Aí uma aluna lá falou: Lê, deixa eu te ajudar, eu vou te dar uns RPGs. Ela me ajudou muito. Eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E aí, depois de um tempo, deu essa lombalgia. E aí eu fiquei sem andar. Aí também para de dar aula, volta. E aí, quando foi em 2011, que aí eu comecei a ter muita dor de tudo, tanto do corpo num contexto geral, como muita dor pélvica, mas muito. E muita dor para ter relação. Então, você imagina, você acabou de Recém-casada. casar e você não consegue ter relação. Tipo, isso foi um caos na minha vida na época. Porque eu passava com alguns médicos e aí um falava, mas acho que você não quer o casamento, separa. Teve um médico, um pouquinho antes de eu casar, que eu já estava tendo muita crise de dor em mais pontos, e ele falou assim, olha, Letícia, você tem certeza que você quer isso? Você é tão nova, por que você não vai para o Canadá fazer um... Intercâmbio. Tipo assim, como se o problema fosse só aqui. Como todo mundo acha que, você tem dor, você tem dor, você é meio louquinha, né? É sempre assim. Você tem dor, você tem que se tratar na cabeça. E é com um pouco... num jeito preconceituoso, né, de falar. Totalmente. Principalmente quando não se sabe a causa, né? E ninguém achava, porque essas dores estavam meio espalhadas, né? Ninguém achava.
E aí, em 2011, já tinha alguém começado a falar de fibromialgia aqui no Brasil. Tá. E aí eu lembro de um fisioterapeuta que me falou essa palavra eu acho que você tem, tem fibromialgia. E aí, no final de 2011, eu fui num reumato. E esse reumato, ele tem vários livros que existe fibromialgia até em criança. E aí ele falou, olha, você tem fibromialgia e a gente vai começar a tratar. Só que assim, o tratamento era um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar acordada. E eu já Analgésicos? analgésicos, relaxantes musculares. E eu já tinha muito problema para acordar e para ter o horário, porque o meu sono já não era reparador. Eu não sabia disso. Então, comecei... Desculpa, é hora do meu Imagina. antibiótico. Pega o antibiótico aí. Já tomei antes aqui. E eu comecei a atrasar, faltar. E aí os alunos me amavam, mas olha, Letícia, não dá. E eu tenho que entender, porque se eu falto, ele não vai ter resultado. Lógico, né? ele não fez a aula Não também. fez a aula. E naquela época, eu já era muito mais de dar aula, já querendo reorganizar o corpo. Eu nunca fui muito das aulas fitness, no pain, no gain, não sei o quê. Aliás, eu odeio. Então, ali eu já comecei a ver. O aluno tem dor, eu tenho que ir. E aí eu não vou, também deixo o aluno com dor, né? Mas eu ainda não entendia tanto. Aí depois, quando foi em julho de 2012, eu lembro que estava na concessionária fazendo revisão no carro, morrendo de dor, um dia frio. E eu lembrei de uma aluna que tinha falado que tinha conhecido um médico que tinha curado a enxaqueca dela. E ela tinha vivido 30 anos com enxaqueca. Falei, vou ligar para esse cara. E eu tinha gostado dele porque o meu sonho de vida e de trabalho sempre foi trabalhar com médicos. Eu nunca quis ser personal de trabalhar aleatório, sem entender como que está a saúde do aluno, da aluna. E ele tinha, em dezembro de 2011, me ligado para falar dessa minha aluna, a Flávia. E aí ele ficou, olha, então, você pode ver se na aula dela você faz isso, isso e isso, corrige isso, isso e isso. Você me liga qualquer coisa, a gente vai trocando. Super atencioso. Eu falei, gente, que médico é esse? Qual que é a especialidade dele? Fisiatra. O que é fisiatra? O fisiatra, ele trata essa questão do movimento, ossos, articulações, ele estuda o movimento também. Ele é como se fosse um fisioterapeuta ultra avançado, sabe? Tá. Que aí ele pode também medicar, ele entende de biomecânica. Eu diria que todo mundo tem que ter um fisiatra na vida, sabe? Eu acho que eu nunca fui na vida num fisiatra. Não, ele tá no Brasil agora, se quiser passar, até semana que vem ele tá aí. Porque o fisiatra também, ele olha a pessoa pelo lado biopsicossocial também. Então, foi muito doido, porque eu passei com ele e ele falou, eu te entendo, você tem dor mesmo, você tem fibromialgia mesmo. Ele falou, só que o que você está mais precisando é de colo. Ele falou, você está lutando tudo sozinha. Cadê sua família? Cadê seu marido? Aí eu fiquei assim, sabe? Falei, não, todo mundo... Ele falou, não, eles têm que entender mais sua dor. Ele falou, eu quero falar com cada um. Chamou meu pai, chamou minha mãe, chamou minha irmã, chamou meu ex. E ele falou, não, tem que falar com todo mundo. Todo mundo tem que estar no mesmo barco. Quem tem dor tem que ter uma rede de apoio. E eles precisam acreditar, porque tinha isso, né? Ai, filha, ora mais. Ai, filha, não sei o quê. Ai, tenta não sei o que lá, nananã. Tipo... É como se fosse culpada pela sua dor, né? Porque quando você fala ora mais, você está dizendo que você não está orando o suficiente, Sim. né? Ou, sei lá, você tem que se cuidar mais. Você fala, tá bom, então não estou me cuidando. Exatamente. Você é culpada pela sua dor, Ou né? tipo, ai, não, mas... É que você fica sempre aí, mais pessimista, tem que melhorar esse humor. E eu falava, gente, como é que eu vou melhorar meu humor se eu tô com dor o dia inteiro e não consigo fazer minhas coisas? Sabe? Sim, você tem que melhorar seu humor.
E aí vai gerando um monte de coisa, né? Não é só Essa é a dor. complicação da dor, assim como os transtornos mentais que eu trabalho, né? A ansiedade, a depressão, como não tem chapa deles, né? Não sai na tomografia, na ressonância magnética, são simplesmente o relato do paciente. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de acreditar, né? Sim, Você deve ter passado. Bom, você já Nossa. contou de várias frases aí que você foi ouvindo de que era. Mas eu acho que o principal que me marca até hoje, assim, que me deixa muito triste, é porque eu sempre, não, a Letícia, olha, ela é super comprometida, ela dá aula, ela coloca aluno na sala, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu comecei a ter dor e comecei a faltar muito, comecei sempre ter que pedir para repor. Eu sei que era um estresse para a coordenação. Mas ninguém chegou em mim e falou: o que está acontecendo? Porque todo mundo achava que era coisa assim, que era lesão de lesionar a cartilagem, sabe? Não era uma coisa. Ai, gente, toda hora eu faço isso. Eu sou atrapalhadinha, viu, gente? Não era uma coisa que as pessoas entendiam que era um outro processo. E nunca também ninguém me perguntou, né? Então, e aí eu fiquei sabendo por terceiros que a coordenadora falou uma vez numa reunião de coordenadores e diretores, todo mundo me conhecia. A Letícia é ótima, mas a Letícia não tá mais, ela não tá mais empenhada com a empresa. A Letícia ela desistiu. Ela é muito boa, mas acho que ela não quer mais dar aula. E não era nada disso. Não era nada disso. A gente está falando agora da dor no seu aspecto social, né? O impacto profissional que isso teve. Não só nas suas faltas e remarques, como também no julgamento, né? Que as pessoas começam a ter. Muito, demais, Cá, assim. Você sabe, eu vou te falar uma coisa, né? Que seria até muito difícil você não ter esse sentimento, né? Mas eu sou psicóloga 100%, não consigo ser só no meu consultório. E quando eu via os seus depoimentos nos stories, eu via muita mágoa, sim, muita. Você tentando contar sobre a dor, instruindo, fazendo uma grande força para contar, mas muito dolorida, né, Lê? Muito, E eu acho que, principalmente nesses últimos 3 anos, que a gente tem se falado bastante, você viu a mágoa porque na verdade, lá atrás, já com o meu fisiatra, teve um dia que ele, é Deus no céu e ele na terra, ele é um anjo, a família deles, se tornaram grandes amigos porque ele viu que eu não tinha muito para onde ir, como ir. E ele tem esse coração quando ele vê alguém com dificuldade. E aí ele falou: vamos fazer o seguinte. Aliás, eu vou até. Hoje pode falar o dia de hoje? Pode. Pode, né? Que hoje é sexta, né? Que a gente está aqui gravando. E hoje eu vou fazer uma live também com uma doutora que é especialista em fertilidade, endometriose. A gente vai falar de hormônios, né? E só para dar uma pincelada muito rápida, eu lembro que o Dr. Malcolm, eu cheguei para ele e falei assim: Dr. Malcolm, se eu tenho alguma disfunção muscular e que eu posso ter também alguma disfunção na mitocôndria, que é uma organela que está lá dentro da célula que produz energia. Aí eu falei: se o anabolizante ele é uma medicação, mas que as pessoas usam errado, uma medicação que foi criada para tratar problemas musculares e problemas ósseos, por que eu não posso tomar um anabolizante agora? Aí ele olhou assim para mim e ele falou: você estuda tudo isso, Letícia? Eu falei: estudo. Ele falou: faz muito sentido. Eu falei: eu vou passar todos os meus pacientes para você dar aula. E ele começou a me mandar os piores, assim, sabe? E todo mundo ficava bem. E, todo mundo ficava bem. E aí a gente foi fazendo essa troca. Aí teve um momento... Por quê? Eu não consigo trabalhar, não tem dinheiro, né? E as medicações são caras. O SUS não fornece as medicações necessárias para o tratamento de dor. Então, ou você tem um jeito de comprar,
ou você vai ficar sentindo dor. Ou você reza, né? Que Ou todo você mundo manda. reza. Mas me conta uma coisa, até aí que você está me contando, porque embora a gente tenha se falado mais, eu perdi muito da sua história, né? Uhum. Você até esse momento que falou, até 2011, encontrou esse fisiatra, o diagnóstico era fibromialgia. E ficou como fibromialgia mesmo? Ficou até 2021. Que aí, nessa época que eu troquei trabalho com o Dr. Malcolm também, com a esposa dele da época, tudo, teve um dia que ele chegou para mim e falou, Letícia, não tem mais o que fazer. Tem alguma coisa em você que dispara uma inflamação sistêmica que ativa o seu cérebro e você regride. Porque eu sempre ficava regredindo, eu ficava bem, de repente regredia. Ele falou, eu acho que você tem endometriose. Nossa, de onde ele tirou isso, né? Então, e foi muito doido, porque assim, desde mais ou menos 2022... Ah, tá. Porque é uma inflamação. Tá, entendi. Sim. E desde 2022 eu vinha sentindo muita cólica, dor pélvica. Eu fui, Karine, em mais de 10 ginecologistas. E todos falavam que eu não tinha nada, que se eu menstruava todo mês certinho, meu fluxo era normal, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o Dr. Malco falou para mim em 2012. Não, foi em 2016. Ele falou, não, Letícia, tem alguma coisa. Ele falou, não é normal você regredir desse jeito. E ele falou, e uma coisa que dá muita inflamação sistêmica e que inflama o cérebro é a endometriose. Falei, tá bom, marquei ginecologista, o ginecologista, que seu médico tá falando, que não sei o que lá. Aí eu falei para ele, eu quero fazer o exame. Ele, mas não acho necessidade. Falei, doutor, você vai pagar o exame? Ou é o convênio que vai pagar? É, o convênio. Falei, então. Ele, tá bom, vamos fazer um exame de toque. Aí, Karina, que ele fez o exame de toque, eu quase morri. Porque ele foi direto num ponto que eu sentia dor para ter relação. E que aí eu não conseguia querer ter relação, porque doía absurdamente. E aí ele falou, a gente vai ter que pedir, e aí sempre a fibra, né? Seu ligamento tá meio estranho, pode ser endometriose, mas eu acho que é muito mais da fibromialgia. Eu falei, gente, da onde que a fibromialgia vai mexer no ligamento que sustenta o útero? Tipo, mas tá bom. Fiz o exame da endometriose. E aí o E não Dr. devia ser pequena essa endometriose, né? Ela não era muito grande, não. A minha endometriose. Eu acho que meu estilo de vida, Tá. por pior que seja, que eu tenho momentos que consigo treinar e momentos que não dá. Mas eu comecei, né, desde que eu comecei a fazer educação física, olhar mais para dieta, fazer mais exercício. Então, acho que o estilo de vida deu uma contida em tudo. Porque o próprio Dr. Malcolm, ele fala, Letícia, se não fosse o seu trabalho, se você trabalhasse com qualquer outra coisa, ele falou, você já ia estar na cadeira de roda há muito tempo. Uhum. Né, na época. Tanto que ele me deu os papéis para tirar a carta de deficiente, e eu não fui, porque eu não conseguia admitir que eu era deficiente, que eu tinha aquela dor e que aquela dor não ia passar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu olho totalmente diferente. Totalmente. Uhum. E eu tento mostrar para quem tem dor que a gente precisa entender esse processo e aceitar que, sim, você tem dor, mas o que a gente vai fazer a partir daqui para frente? O que a gente vai fazer agora para melhorar a qualidade de vida? Você sabe que uma das coisas que eu aprendi sobre dor, que foi, assim, um boom na minha cabeça, era de que eu sempre pensei que a dor, ela fosse um sintoma e ponto, né? Então, se você tem dor, você vai procurar a causa e tem uma causa ali certeira. E que hoje a dor é considerada... A dor por si só pode ser a própria doença, Sim. né? Então, você pode... Foi isso, aliás, que eu ouvi de você. Acho que foi isso que você estava falando no dia que você estava internada, dizendo que... Aí, eu vou pedir até para você explicar melhor, porque a única coisa que eu lembro era de que quando... Inicialmente, né? Você pode ter uma causa, que poderia ser endometriose, né? Com 10 anos não era, né? Mas outra causa. Então, você tinha um órgão
que avisava seu cérebro que tem toda uma interpretação da dor e tá tudo certo, né? Que nem interruptor da casa, né? Você vai lá, aperta o interruptor, acende a luz e voltou. Mas que com o tempo você pode hipersensibilizar o sistema nervoso central para a receptividade da dor. Isso. Então, mesmo quando você tem um estímulo como se fosse uma pena passando, sei lá, em determinada parte do seu corpo, o seu cérebro pode interpretar como se você estivesse tomando um murro lá. E isso estaria associado a uma resposta neurológica, né? Até de células gliais, enfim. E é isso que você estava explicando, não é? Isso, eu estava explicando isso, porque quando eu fui internada esse ano, que eu já fui internada várias vezes, e eu pedia pro Dr. Malcolm me internar. Como ninguém acreditava em mim, falei, Dr. Malcolm, se você me internar porque eu tô assim com dor, vão acreditar em mim. Ele falou, Letícia, mas não posso te internar assim, né? Mas dessa vez agora, eu fui internada para fazer um tratamento com a ketamina, que é a... Todo mundo conhece a ketamina como um alucinógeno, como uma anestesia para animais, para cavalo, essas coisas. Mas, na verdade, a ketamina, sendo bem utilizada, ela ajuda a desensibilizar o nosso cérebro. Então, eu estava, assim, muito pilhada, né? Como eu venho, nesses últimos 3 anos, daqui a pouco eu conto, com um processo, né, de várias coisas, chegou um momento que o meu cérebro não... E aí eu comecei a ter dor em tudo, Karina. Em tudo. Eu tinha dor na orelha, dor no nariz, dor aqui. Eu não aguentava, eu apertava, assim. E aí eu fui internada para fazer essa medicação. Deve ser desesperador, né, Lê, quando você tá assim, porque eu lembro de ver você internada uma vez e falar, não tô conseguindo segurar o celular, tá doendo. É muita dor, né? É muita dor. E a dor está muito associada a sintomas, não estou falando que é de causa, mas aciona um sistema de sintomas depressivos Sim, também, né? É aciona difícil você não demais. ficar mal. É, porque para as pessoas terem um pouco de ideia, pensa num dia que você teve dor na sua vida, assim, você torceu o pé, ou um dia que você está com gripe, que você fica daquele jeito. Agora, imagina se sentir com gripe todos os dias do ano, em qualquer lugar que você esteja. Sem e energia. Às vezes é sem energia nenhuma, e às vezes é mais, e às vezes é menos. Mas ela está sempre ali. Então, eu vindo para cá, eu estava conversando com a minha aluna, que a primeira... Olha, eu dou aula desde 2000... Não, desde os meus 12 anos de idade. Comecei como professora de balé. Estou com 41. E essa é a primeira vez que eu encontro uma aluna que quase chegou no meu nível de dor, né? Então, a gente tem uma troca muito rica. E ela fala, ai, meu Deus, graças a Deus eu achei você, porque alguém entende o que eu falo, né? E a gente estava falando disso, do quanto o nosso corpo é responsável pelo nosso humor. Por quê? Geralmente, quem tem dor tem uma fadiga acentuada, pelo próprio processo do cérebro, e dependendo da causa da dor, quem tem a causa, né, como a endometriose, a própria fibromialgia, a gente sabe que já tem algumas coisas ali comprovando que a mitocôndria não funciona muito bem na gente, né? Então, nosso processo de energia também... Tem um gasto desnecessário de energia? Um gasto maior? O que é? Eu não sei. Cerebralmente, a gente tem um gasto maior, porque o cérebro está o tempo inteiro aqui, ó. Tipo, eu tô com isso aqui. E o cérebro está identificando isso aqui como irritativo. Então, eu tô com vontade já de arrancar. Mas meu marido acabou de dar, eu não posso. Mas, às vezes, a roupa toca e dói. Teoricamente, não é teoricamente, eu acredito que você esteja falando assim, no meu caso, que eu não tenho dor, alguns estímulos no meu corpo são neutralizados pelo meu cérebro. Sim. No seu caso, que é mais hipersensível, você é avisada toda hora dos estímulos que tem no seu corpo, então, né? as pessoas, né? Uma coisa que eu sempre reparei nas pós-graduações que eu já fiz. Fica todo mundo lá sentado o dia inteiro e de boa, assim. Ninguém se mexe. Vez ou outra, troca a perna cruzada. E eu tô assim. E levanto, e sento, e vou pro fundo da sala. Faço anotação em pé. E eu falava, gente, por que eu sou assim, né?
tudo incomoda. É o tempo todo. O tempo todo tem alguma coisa incomodando. E falando com a minha aluna vindo para cá, a gente falou disso, assim. Ela falou de como ela tá essa semana mais cansada, aí eu pontuei que ela tá muito mais produtiva, né? Que eu tô acompanhando ela já há 1 ano. Falei, nossa, vamos pontuar que você tá mais produtiva. Ela falou, não, Lê, nem se compara. Mas é que eu já reparei que quando eu vou ficando muito cansada e começo a ter dor, eu começo a ficar muito irritada. E eu falei, realmente. E aí ela ainda falou da mãe dela. Tipo, a mãe dela esses dias teve uma dor lá e ficou gripada. E em 2 dias que não podia sair de casa, porque não tava... Começou a dar chilique, não sei o quê, não sei o quê. E ela olhou assim e falou, ô mãe, eu tenho isso todo dia, tô aqui, tá? Ela, ai, filha, me perdoa, é verdade, não vou ficar reclamando. Então, a gente tem isso, assim, a gente tá o tempo todo, sabe? Ah, é o brinco, é o colar, é a roupa. Eu não deixo minhas alunas usarem top nadador, né? Porque a maioria dos tops eu não consigo usar. Quando eu uso biquíni, é um tormento para eu ficar com o top aqui, porque ativa na hora. E aí começa a contrair e o cérebro fica assim, contrai, é perigo, é não sei o quê. E você fica ali o tempo todo com Nossa, agonia. eu não sabia que você tinha diagnosticado uma endometriose, que isso poderia ser uma causa dessa dor crônica, né, no É. corpo. É. E você sabe que eu não sei, eu tinha uma impressão, toda vez que um paciente meu tem dor no corpo, de que esse diagnóstico de fibromialgia ainda tem coisas para se descobrir sobre isso. Me dá Tem. uma sensação de que deu-se o nome, mas Tá não. muito banalizado. Tá Aham. muito banalizado. Na verdade, assim, até a época que descobriu em mim, mais uns 5 anos depois, se falava que fibromialgia ou você tem fibromialgia e ou você, porque você não podia ter outra comorbidade junto. Então falava que era um diagnóstico de exclusão. Você investigou tudo, câncer, tudo, você não tem nada, é fibro. Hoje a gente já sabe que não é assim. Hoje eu sei que eu posso ter fibro e posso ter enxaqueca e posso ter artrite, entendeu? Não se exclui mais. Mas a grande questão é que a forma de avaliar está sendo muito assim, né? Tipo, tá com dor, aí os médicos ainda se baseiam muito na questão dos... Porque existem 18 pontos no nosso corpo que eles apertam. Se pelo menos 11 derem positivo para dor, aí eles falam que é fibra. Mas isso já caiu por terra, porque tem que avaliar outras coisas. Tem que avaliar o sono, a primeira coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo está negligenciando o sono. A gente, principalmente de São Paulo, tem essa coisa, não, que eu tenho que ser produtivo, que eu tenho que trabalhar, que isso, que aquilo. E cá, já descobriram, os estudos já falam, que você pode ter a vida regrada, comer orgânico, fazer exercício físico. Se você negligencia o sono, tudo isso que você faz é anulado em quase 80%. Então, a gente precisa falar mais de sono, a gente precisa ensinar as pessoas a dormirem. E aí, na fibromialgia, a primeira coisa que acontece é o distúrbio do sono. Você não dorme. Você não dorme ou porque você tem uma insônia, ou, por exemplo, no meu caso, eu não durmo, na maior parte das vezes, porque eu tenho dor para dormir. Eu não tenho posição. Então, eu tenho que ficar virando e virando e virando. E, às vezes, eu acordo porque eu tenho dor. Entendeu? E aí isso vai ficando crônico. Complicado, né? Porque daí, para essa pessoa que está na crise, a dificuldade de dormir é da própria dor, né? Não é que ela tá na rede social e Não, não fez higiene do sono, né? não. Mas, assim, obviamente que eu aprendi muito isso nos últimos anos, porque lá atrás, que eu não tinha esse conhecimento, eu negligenciei muito. Eu não fazia higiene do sono. Eu dava aula, você lembra, até 10 da noite. Aí chegava em casa, até você desacelerar. E como é que ia acordar às 5 da manhã? Então, hoje em dia eu vejo que talvez
um certo atraso da minha melhora até X ano, foi por causa do sono. E aí, quando o Dr. Malcolm entrou na jogada, aí ele me passou uma medicação e eu passei a dormir melhor, comecei a melhorar. Só que aí tinha a endometriose que por anos ficou ali escondida, né? E aí a minha mágoa, quando eu falo das coisas, quando eu tento explicar, a minha mágoa vem disso. Porque, assim, eles não escutam os relatos de quem tem dor. Então, eu falava várias vezes da minha dor pélvica, das minhas cólicas, da minha dor para ter relação. E os médicos, sabe, eu fui mais de 10. Aí vem um médico que não é dessa área e fala, olha, tem que investigar, né? Tem que ver. E aí, quando eu investigo, deu. Olha, dá para fazer um podcast inteiro da endometriose também, que você falou com 10 anos, né? A gente já sabe também que, não os focos específicos, mas a tendência ali Já está para se o útero preparando, já né? vem desde quando você nasce e de como era a vida da sua mãe e qual era o ambiente dela. Porque a gente já sabe também que até a fumaça do cigarro causa uma influência hormonal na mãe. Minto, perdão. Causa uma influência hormonal na menina, que aí isso pode fazer ela desenvolver endometriose. Porque pode dar o hiperestrogenismo. E eu cresci também num ambiente que só tinha fumante, né? É Todo muita mundo coisa, fumava. né? É muito complexo. É. Você mencionou alguma coisa nos últimos 3 anos. Mudou alguma coisa nesses últimos 3 anos, Lê? Mudou. O quê? Agora eu não posso chorar. Não posso estragar minha maquiagem. Em 2021, eu vou começar de trás, né? No dia 29 de dezembro de 2020, eu conheci meu marido, né? E, nossa, a gente já entrou em 2021, né? Junto e tal, nananã. Tava um sonho. Eu falei, nossa, enfim, Deus me abençoou, porque eu estava super magrinha, tinha colocado silicone, estava ganhando bem, aí estava com aquele moreno lindo, maravilhoso, sensual. Eu falei, ai, Deus, chegou minha vez. Aí durou 6 meses, eu comecei a ter uma dor nesse braço, nessa mão, formigamento e não sei o quê. Você pode ver que eu ainda fico muito mexendo nessa mão. E o meu médico, ele foi morar no Canadá, né? Eu falei, mas com tudo que eu estudo, eu falei, isso não é fibromialgia, porque isso aqui tá muito esquisito. E aí, eu fui passar num médico que é neuromuscular, que era filho de uma aluna minha. E eu passei com ele falou, olha, Letícia, eu acho que isso é alguma coisa, assim, bacteriana. Eu falei, como bacteriana, né? Ele falou, acho que você tem hanseníase. Que, para quem não lembra, a hanseníase é a lepra. É que a gente não chama mais de lepra. E eu falei, como hanseníase? Eu nem sabia que hanseníase causava isso, sabe? Falei, tá, vamos tratar, então, né? Ele falou, eu não posso dar o diagnóstico porque eu sou neuro, mas eu vou te mandar para o meu professor em Ribeirão, que é o papa da hanseníase. Falei, tá bom. Fui lá, o cara me avaliou, e aí ele viu que eu tinha várias partes do corpo que eu não sentia. Tipo, tem umas fotos com os desenhos, né? E eu falei, gente, né? Eles fazem todo um teste, né? De nervos. Falei, tá bom, como que é o tratamento? Aí ele falou, não, o tratamento, no seu caso, vai ser 1 ano de antibiótico diário. Falei, como assim 1 ano de antibióticos diários? Ele falou, é assim, e por mês tem uma dose do antibiótico mensal. Falei, tá. E a gente vai entrar com corticoide agora. Falei, tá bom. Aí eu falei, doutor, mas esse ano, tinha conhecido o Johnny, né? Falei, eu quero congelar meus óvulos. Eu tava com 37 para 38. Aí ele falou, não vai dar. Aí meu mundo começou a cair, porque eu sempre quis ser mãe, né? Aí eu falei, como não vai dar? Ele falou, não, porque esse tratamento, ele é muito difícil. Ele é uma quimioterapia, praticamente. Eu posso comparar uma químio. Falei, tá bom. Não levei muito a sério isso, mas ele falou, eu quero que você vá na sua ginecologista, procure o melhor método anticoncepcional. Você não pode engravidar nesse período,
Porque se você engravidar, a gente vai ter que interromper o tratamento e quando o neném nascer, tem que fazer tudo de novo. Eu falei, tá bom. Karina, que tratamento do inferno. É mesmo. É até bom a gente tocar nesse assunto, né? Porque tem muita coisa que passa na televisão, da hanseníase, se você tiver mancha. Só que a hanseníase característica do Brasil não tem mancha. Eu não tinha uma mancha. Então, como é que as pessoas vão saber que elas têm mancha? Eu não sei nem como pega. A hanseníase... Então, isso é outra coisa que é difícil. Tá. Porque eles falam, a literatura fala, que a hanseníase você só pega se você conviver 4 anos ou mais com uma pessoa no mesmo ambiente. Ela passa como Covid, pelo ar. Mas o grau de transmissibilidade dela é baixa. Então, você tem que receber aquelas bactérias todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E o seu organismo também tem que estar frágil para receber, né? Porque tem organismo que consegue matar e você não... E eles falam que você tem que... Você pega e que geralmente só depois de 10 anos que ela manifesta. Bah, e eu falei, bom, então tem alguém na minha família, né? Peguei na infância, fiquei achando isso, né? Falei, bom... Aí eu comecei a tentar achar problema em todo mundo da minha família para ver se vai fazer o exame, vamos ver se a gente descobre que não sei o quê. Porque a partir do momento que você começa o tratamento, em 48 horas você não é mais transmissor. Por isso a importância do tratamento. E eu comecei o tratamento e eles falaram, olha, pode ser que em 14 dias você se sinta mal. Se você se sentir, você liga pra gente. Falei, tá bom. Em 12 dias eu não segurava a chave do carro. Eu queria comer, eu não conseguia segurar o garfo. Ah, foi nessa época que eu lembro de você não Foi. segurar o celular, né? Foi. E aí, eles falaram, não, você tá tendo a reação tipo 1, o que é ótimo, porque isso mostra mesmo que você tá infectada, mas a gente tem que te internar para fazer pulsoterapia, que é com corticoide, porque senão você não vai aguentar. E aí eu entrei na sexta-feira no hospital e saí na segunda com quase 15 quilos a mais. Inchada e aí com a dor contida ali, né? E aí foi indo e eu tive que tomar corticoide por muito tempo. E aí eu comecei a ter muitos problemas por conta do antibiótico que eu não sabia. Porque o próprio antibiótico, se você toma por muito tempo, como eu tive que tomar, ele começa a dar... Ah, esqueci o nome. Artralgia, que é dores nas articulações. Ai, que delícia para quem já tem dor crônica, Pois né? é. E aí eu comecei a ter essas crises de dor, de não conseguir levantar. E aí eu lembro que teve um dia, eu tinha que ir lá de 2 em 2 meses, acho que na terceira consulta eu não conseguia. E meu pai, tadinho, meu pai falou, vamos, filha, você quer que eu te leve no colo? E meu pai, ele teve paralisia infantil, né? Então ele manca. Eu falei, não, pai. Eu falei, eu não quero ir. Eu falei, eu não vou aguentar a viagem até Ribeirão. E aí, quando eu cheguei em Ribeirão, o médico avaliou a hanseníase. Ele falou, olha, da hanseníase está melhorando, eu não sei o que você tem. E gastando, Karina, tudo particular. Porque teve um outro porém. O tratamento da hanseníase, o SUS fornece. Mas ele me explicou que esse tratamento pode deixar a pessoa meio esverdeada ou amarronzada. Eu já estava em crise, porque eu estava parecendo uma Peppa Pig, que eu fiquei gigante e rosa, eu era toda rosa. E assim, o meu marido, bodybuilder, tipo, quando no começo a gente conversava, ele, não, porque as pessoas precisam ser sarada, mas tem que pelo menos estar magra. E eu daquele tamanho. E aí ele falou ó, vou ter que te indicar para uma outra médica. Eu falei, lá vem. Aí mais uma médica. E aí essa médica, ela olhou, ela falou, não, você tem um tipo de artrite. Eu falei, pronto. E aí foi, não sei o quê, investiga, começa uma medicação. Essas medicações levam pelo menos 3 meses para fazer efeito. Então, você fica 3 meses tentando sobreviver, porque vai fazer o quê com tanta dor? E aí,
Preciso nem perguntar, que seu emocional tava lá no Não, pé, você lembra que eu te deprimidaça. Eu mandava umas lembro. mensagens muito doidas, gente? Eu falei, Karina, pelo amor de Deus. E tudo isso, assim, né? Gastando muito. Você me deu uma sugestão que hoje eu me arrependo amargamente de não ter feito, que é a vaquinha. Hoje eu me arrependo amargamente. Porque eu tive que começar a vender tudo, Karina. Tudo. Então, eu tive presentes de pessoas que eu amo, que eu tive que vender, porque tinha valor. Móveis que, tipo, naquele momento não ia precisar. E eu vendi exatamente tudo que eu tinha. Eu não fiquei com mais nada. Nada, nada, nada. Impressionante, né? Olha o E, impacto que a dor tem na vida. e aí, eu fiquei praticamente dependente do Johnny, do meu pai e da minha mãe, que são aposentados, né? E aí eu falei, gente, eu sou uma mulher de quase 39 anos que perdeu o prestígio profissional porque eu não conseguia trabalhar. Tiveram muitos alunos que ficaram ali comigo, mas eu entendo o lado deles, né? E até hoje tem alguns que eu mando mensagem, eles, Letícia, eu tô fazendo uma... que eu sei que eles têm medo de voltar porque acho que eu ainda fico faltando, né? E aí, assim, né? Tipo, além de vender tudo, as outras coisas que eu tinha não me serviam porque o corticoide me engordou. O corticoide dá flacidez. Destrói a pele, né? Então, o meu peito caiu, meu rosto caiu. E aí, eu fui entrando num desespero, porque começou a me bater aquele negócio. Falei, cara, eu não tenho dinheiro. O pouco que tem, eu só tô pagando isso. Eu não tô podendo congelar meus óvulos. A gente não tá podendo, né, fazer grandes coisas, embora... Né? Realizar os sonhos de casamento e tudo Embora meu mais. marido, ele, assim, ele é, ele é tudo. E acho que Deus falou, não, você sofreu muito e ainda sofre, mas eu vou te dar um cara muito bom. E aí ele sempre faz um esforço da gente fazer uma viagem por ano, sabe? Pra desopilar, assim, né? E, e aí foi isso. E aí no tratamento da... eu estava falando da hanseníase, me ajuda. Da hanseníase. Depois você teve essa artrite. Então, aí teve essa artrite, aí tomei 3 meses uma medicação, aí a medicação não deu certo, aí tive que entrar no remédio biológico, que aí são esses remédios de alto custo, que aí você tem que entrar. Graças a Deus, tem um convênio do meu marido, e aí eu consegui pelo convênio, porque cada injeção era R$ 12.000. Que Eu tinha que absurdo. tomar uma por mês, né? E você consegue pelo SUS, mas é um trampo, às vezes precisa de advogado e tudo mais. Isso. E aí eu comecei a tomar essa injeção. E aí eu ainda fui sentindo dor e alguma coisa assim, fui tratando. Só que eu comecei nessas injeções, elas deprimem o sistema imunológico. Porque, teoricamente, a artrite, a endometriose, a fibromialgia está quase. São doenças que são predominantemente autoimunes. E o que é o autoimune? O autoimune, ao contrário do que todo mundo pensa, é uma pessoa que tem muita imunidade. E ela tem tanta imunidade que o corpo ataca ele mesmo. Então, qualquer coisinha, ele vai achar que é um agressor. E aí, o corpo vai lá e ataca. E responde com Então, você tem que tomar o imunossupressor. imunossupressor ou o imunobiológico para suprimir um pouco essa imunidade e o corpo conseguir se restabelecer. Só que aí, eu comecei a ter pneumonia. Então, uma coisa vai puxando o outro e você não trata nada, né? Vai virando um... E aí, entra a minha parte que nessas horas, assim, e esse mês eu até contei para a Karina, a Letícia profissional não atua na Letícia pessoal, né? Então, eu comecei a comer tudo errado. Tudo que eu não comia, eu passei a comer. Então, eu voltei a comer glúten, voltei a comer lactose, açúcar,
beber. Você acha? Eu tava fazendo puta tratamento, com muito antibiótico, e aí todo final de semana, porque era onde eu desopilava. Não, e sabe que você me contando, eu lembro que no mês passado eu li um livro que fala sobre ruminação, que são os pensamentos negativos que estão na cabeça. E é do Ethan Kross, se chama A Voz na Sua Cabeça. E tem um capítulo lá que ele fala uma coisa incrível, né? Assim, e assustadora, que é: existem várias pesquisas que mostram que pessoas que reclamam muito acabam ficando sozinha. A pesquisa só comprovou o que a gente já sabe, porque a gente tem muito pouca tolerância para ouvir problemas e reclamação. A gente tolera um pouco, ajuda. A pessoa continua reclamando, você se afasta. Só que quando a gente está lidando com um paciente com dor crônica, esse paciente ele não tem como não reclamar. Exato. E se sentir deprimido e reclamar porque a vida não tá do jeito que ele quer. Essa pessoa é a que mais precisa de acolhimento, a que mais precisa de colo, mas é que menos vai ter porque as pessoas se afastam, né? Eu até anotei aqui, porque é tanta coisa, gente, que a cabeça não funciona tanto mais, né? E com esse tanto de coisa. E eu até anotei aqui, porque tem o site da SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, e eu achei muito legal, porque eles têm uma aba falando... Eu estou procurando onde é que eu anotei. Mas tem uma aba deles falando da parte psicológica. Da dor. Da dor. Né? De quanto é essencial a psicóloga. Né? Quanto é essencial... Aonde que você... que fez terapia, que eu sei que até te indiquei uma pessoa, né? Foi. Onde que a terapia ajudou você com a dor crônica? Ela me ajudou primeiro a entender desde quando eu tenho dor. E a hora que eu entendi isso, eu vi que não era uma coisa passageira e que era uma coisa que eu tinha que lidar. Aí ela me ajudou também a não... Porque a dor, né? Ela tem uma coisa da catastrofização. E quando você está ali sempre com muita dor, você começa a catastrofizar é difícil. Isso, tudo. Então, uma coisinha de nada, você já potencializa. E aí entra... Como a própria dor, né? Sim. A sensibilidade é do cérebro e a gente esquece que tantos pensamentos, os sentimentos todos são frutos do cérebro. E a dor também. E a dor também. Então, assim como você passa, eu falei, uma pena na pele e sente como se fosse uma queimadura, os sentimentos também, eles estão muito intensos, né? Sim. Tudo fica muito intenso. Fica tudo é tudo muito. Entendeu? E aí... A terapia ela entrou nisso, de me ajudar a trazer cada coisa para cada caixinha, né? Sem jogar tudo pro ar. Sem jogar tudo pro ar. De conseguir... ainda tenho muito a melhorar, mas de conseguir controlar mais as emoções e de entender ali, né? Tipo, o que eu tô sentindo agora? O que eu posso fazer para melhorar? Porque muitas pessoas acham que assim, eu tô com dor... eu vou ficar parada. Eu tô com dor, eu vou deitar. Eu tô com dor, eu vou ficar no sofá. E não. Que aí é onde eu entro como especialista, personal trainer, especialista de dor. Então, conta um pouquinho do seu trabalho para a gente entender. Agora, além de você cuidar de você mesmo, como que é o trabalho de um personal, que é o seu trabalho, especialista em pacientes com dores? Tá. Eu faço como se fosse uma mentoria com cada aluno meu, né? Então, eu explico para eles a parte da dor fisiológica, né? Explico para eles a parte que eles precisam me ajudar com a alimentação. E aí, geralmente, de início, para não ser muita coisa, porque geralmente quem tem dor tem que fazer muita coisa. O que a gente tem que fazer para ficar bem já é tão trabalhoso que... Cansa. Depois eu vou te explicar um pouquinho disso, mas assim, já cansa. Então, eu não posso entrar com os 2 pés no peito. Então, eu falo, vamos tentar
melhorar um pouquinho sua dieta aqui, ali, eu dou dicas, porque eu estudo muito sobre isso. E aí, a hora que eu ver que que ela tá pronta, tá mais calma, aí eu mando para uma nutri que entende de dor. Legal. Só fazer uma pergunta de curiosidade, tá? Alimentos inflamatórios, eles têm impacto na dor? Totalmente. Totalmente. Então, açúcar, álcool, gordura saturada, glúten. Você, na sua vida, percebe que quando você come mais, você sente mais dor? Totalmente. Olha que interessante. Totalmente. E é muito engraçado, porque tem muita coisa que eu estudei, mas tem muita coisa que eu sentia. E eu falava, gente, tem alguma coisa aqui. E eu não sabia o que era. Eu pesquisava, não achava e tal. Porque na minha área tem muito uma coisa assim, da dor só ser relacionada à parte biomecânica. Então, tá, o exercício é para fazer assim, mas se você faz o exercício assim, ai, e o ombro da pessoa tá assim, então ela tem dor porque o ombro tá assim. E às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu falava, gente, não é só isso, né? Tal, tal. Aí, estudando, eu achei a explicação para o que eu falava. A dor, ela tem um processo neurológico muito grande. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai estar perfeita, a melhor biomecânica do mundo, não sei o quê, e ela vai estar sentindo a dor no ombro. E aí você precisa entender qual é o tipo de dor que ela tem para você conseguir desenvolver o plano de treinamento ou para fisioterapia o plano de tratamento, né? Então não adianta eu pegar essa pessoa e ficar fazendo coisas com ela que não vou ativar o cérebro dela de uma maneira eficiente para que ela melhore. Não adianta só corrigir o movimento. E aí que entra a minha raiva de ver hoje um monte de gente falando que dá aula, que é personal de dor, mas nunca encontrei essa galera nos cursos que eu já fiz. Entendeu? Uhum. E quando eu vejo as correções, sabe? Quando eu vejo alguém falando, não, eu dou aula para fibromialgia, eu falo, meu Deus, não é só dar o treino. Não E é aí só você dar o faz treino. essa mentoria que você falou de não entrar com os 2 pés no peito. Então tem um ajuste de alimentação que eu te cortei, né? Porque eu fiz essa pergunta dos alimentos anti-inflamatórios. Só uma ressalva. A Aham. gordura saturada, ela não é ruim. Se você comer ela do jeito certo. Entendeu? Essa coisa que gordura saturada é ruim, já caiu. Só que ainda se fala muito. É óbvio que se a pessoa ficar comendo um lanche, depois ela comer um doce, depois ela comer tudo muito assim, realmente ela vai ser ruim, vai ser inflamatória. Mas se a pessoa faz uma alimentação com comida de verdade, não consome tantos carboidratos como na alimentação tradicional brasileira, não fica comendo tanto pão, aquela picanha com aquela gordurinha, vai tranquilo. E essa gordurinha vai ajudar a mitocôndria trabalhar melhor, vai ajudar o cérebro a trabalhar melhor. Então, eu gosto de fazer essa ressalva porque a gente precisa tirar esse medo da gordura natural dos alimentos, entendeu? E ela é benéfica para a gente. Por exemplo, a manteiga, ela forma, se eu não me engano, se me salve a memória, o butirato. E o butirato, por sua vez, vai ajudar a formação do estroboloma, que ele é um bioma, e o estroboloma lá no intestino, se ele está ótimo, ele vai ajudar a sua endometriose a melhorar. Se ele está alterado, porque você não come bem, não faz exercício e tal, ele vai aumentar os focos de endometriose. Então, e é a manteiga que ajuda o butirato. Então, tem várias coisas. Você trabalha necessariamente junto com uma nutricionista, Sim. né? Se o aluno se permitir, né? Ter esse cuidado integral, né? Aí, eu sempre tento trabalhar com uma nutricionista, com um médico e com a psicóloga, né? Eu tento falar com todos esses profissionais. Nem todo mundo, né, ajuda, mas para mim é importante.
E eu tô sempre muito ligada nos movimentos da pessoa e no movimento de vida, né? Não no movimento. No movimento de vida. Porque, às vezes, eu posso chegar lá e a pessoa está extremamente para baixo. E eu estava com um plano de treinamento para aquele dia. Mas aí eu vejo aquilo, eu dou outra coisa, eu levo para treinar fora da academia ali né, se for no prédio e tal, vou para uma praça, vou para uma quadra. Aquilo que você faz na sua terapia, que você leva os pacientes para fazer terapia caminhando, eu faço isso com o exercício. A gente adapta a real necessidade do paciente, Exato. não o que está escrito na literatura, Isso, né? Essa que é a isso. verdade. Até porque essa parte de literatura foi uma coisa muito assim. Antigamente não tinha ninguém que falava, olha, o treino para fibromialgia tem que ser assim. Falava-se muito que tem que fazer aeróbio. Mas como é que você manda o raio da pessoa que não consegue nem levantar da cadeira com dor fazer meia hora de exercício, Isso. Karina? Não. Entendeu? E aí, na época eu ainda não entendia muito esse processo, não estudava, e eu ia em alguns profissionais, e aí eles me passavam umas coisas, depois eu ficava 15 dias de cama. E eu falava, gente, não é possível. E aí, sabe como eu comecei a treinar? Pega isso, se você está em casa, começa a fazer isso. Eu ia para academia, eu fazia um exercício de pulley, uma série, bem leve, e 2 minutos de esteira. Aí a pessoa falou, mas você já treinou, prof? Já. Os colegas, né? Que isso eu tenho um ódio. Que são os últimos que deveriam tirar sarro e deveriam entender para compreender os alunos, né? Falei, que treino é esse? Mas foi a hora que eu comecei a fazer assim. E aí, eu fazia isso na segunda. Aí, na quarta, eu fazia, sei lá, uma série de agachamento e 2 minutos de transport. Na sexta, eu fazia uma de peito e uma de e 2 minutos. 2 minutos de esteira. Fui indo assim. Depois comecei a fazer 2 séries. Depois comecei a fazer 2 exercícios e 2 séries. Depois, aí fui fazendo 4 minutos, 3 minutos, não sei o quê. Me tratei. Eu falei, não, peraí. Então, eu tenho um método. Falei, então, eu só quero agora trabalhar com quem tem dor. E eu quero ajudar. Porque eu via a tiração de sarro, sabe? Fibromialgia é louca, tem problemática, tem trauma. Tipo, ficava, sabe? E eu falei, gente, os profissionais de saúde, infelizmente, a gente só foi tido como profissional da saúde na pandemia. Mas eu já me considerava profissional da saúde. Eu falava, o corpo é tão importante. E a pessoa vem e te entrega o corpo dela para você dar um treino. E você vai lá e dá um treino só pensando em gastar caloria e não sei o quê. Ela não precisa de mim para ela gastar caloria. Ela pode fazer o que ela quiser, que ela vai gastar caloria. Entendeu? E uma coisa que eu sempre falei muito, assim, você chegou agora para treinar comigo, né? Tendo dor ou não, mas você chegou. Eu não vou dar aula só para o corpo da Karina. Porque a Karina, ela é um corpo e uma cabeça. Mas ela é uma psicóloga que os pacientes precisam. Ela é uma mãe que as filhas amam. Ela tem um marido que ama, né? Então, eu estou cuidando de um ser que é amado, que é querido. Eu não posso chegar lá e te dar um exercício só pelo, vamos definir aí. Vamos definir. É tão pequeno esse pensamento. É tão pequeno. E a hora que você transforma a vida das pessoas, sabe? E você vê essa transformação na família. Você vê que você passa a ser querido pela família. Porque eles estão vendo aquela pessoa querida bem, melhorar, voltar a ter atividade, voltar para o profissional, voltar. E é muito grandioso. Eu não posso tenho só dar certeza. exercício. E Lê, e você deve fazer uma coisa que certamente era o que eu falei, que quase ninguém faz, é validar os sentimentos validar
o sentimento, seja ele de dor até, né? É. Que eu acho que a gente pode falar dor como um sentimento mesmo. Sim. Ó, vou até falar aqui, eu vou ler, tá, gente? Porque Leia. segundo a IASP, que é um instituto mundial, né, de pesquisa na dor, e ASP, tá? Para quem quiser procurar. Eles fizeram denominaram a dor, né, novamente, né, e a mais atual a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável ou relacionada a uma lesão ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Então, para cada indivíduo, a dor é de um jeito. Eu não posso falar que a sua dor é menor do que a minha, né? E aí, eu vou falar disso porque eu acho que muita gente passa por isso. Uns dias atrás, eu falando com uma amiga, aí ela falou que ia pro Rock in Rio. E eu falei, poxa, eu falei, faz tipo 3 anos que eu tô falando, quando você for, você me chama, eu quero ir. Ela, ai, mas também você some, que não sei o que. Eu te entendo, mas você some. Eu falei, amiga, olha só, eu não tô indo ver meus pais. Porque eu passei uma fase tão cansada e tão assim, que eu não tinha energia. Eu ainda tô, por conta dessa última internação, fazendo o mínimo necessário. Então, eu falei, eu sumi, mas eu falei, toda vez que a gente se encontrou, eu mandei mensagem. Vocês também não mandam mensagem. Eu também não vou ficar toda hora, né? E eu tenho uma coisa que talvez seja o TDAH, que é assim, eu não sou de ficar mandando mensagem disso, daquilo, mas que nem nós. Você tá no pensamento, né? Entendeu? Você tá no pensamento e nada muda a sua amizade comigo. E se você me ligasse num desses anos que a gente não se viu e falasse, Letícia, eu preciso disso, eu estaria na sua porta ali meia hora. Então, eu sou amiga assim. Eu não fico toda hora, e aí, não sei o quê, não sei o quê. Mas... Pode contar comigo, né? Que é geralmente o que acontece, Que né? é o melhor, né? Que é o que a gente precisa. Olê, fala, tem alguma Rapidinho. coisa? E aí ela falou, você também não some. Aí ela pegou e falou, eu te entendo, mas todo mundo tem seus problemas. A sua dor não é maior do que a minha. Ah, Karina. Falei, não. Falei, não compare a minha dor com a sua. Porque as pessoas têm problemas, mas elas têm saúde para resolver. As pessoas têm problemas, mas o corpo delas tem energia para resolver. As pessoas têm problemas, mas elas têm coisas que podem fazer para resolver. E eu tenho o meu problema de saúde e tenho os meus problemas, mas eu não tenho energia física para resolver. A minha cabeça está esquecida. Eu tenho a fadiga, eu tenho isso, não sei o quê. E tomo um monte de remédio. Eu falei, então, não compare. Então, a dor, realmente, eu não posso falar que a sua dor física, o que você está vivendo aí, é menor do que o meu. Porque a sua dor é real. Mas eu também tenho que entender que, assim, uma pessoa... E por que a dor não é tão importante quanto um câncer? Se ela limita a vida tanto quanto. Por que a dor não é tão importante quanto uma diabetes? Quanto as pessoas ficam achando que dor não foi o que eu te falei. O que é abstrato é mais difícil, né? Sim, sim. É minimizado. É minimizado. E foi por isso, né, Lê, que eu te chamei para fazer esse episódio, para ter um espaço onde as pessoas sejam validadas em suas dores, Sim. né, que elas se sintam acolhidas em casa, de que a gente sabe que não tá fácil, você sabe muito. E eu queria também te apresentar para essas pessoas, né, principalmente quem for aqui de São muito. Paulo. Vou deixar seu contato aqui embaixo. Também vou pedir para você deixar o seu Instagram. Tá. Porque é de verdade, eu conheço a Lê há muito tempo. Ela foi minha professora da academia há muitos anos. E a gente manteve esse contato. E ela vive na pele, como vocês viram, todas as dores. Ela sabe exatamente
o que você vivencia, o impacto que tem na sua vida pessoal, emocional, relacional, profissional, enfim, todos os aos. E ela é uma personal especialista em endometriose e em dor, então certamente ela vai poder te ajudar. E ela tem aí a equipe também, que ela trabalha junto, porque, Sim. como a gente entendeu, é uma doença, né? Não é só um sintoma, é uma doença biopsicossocial. Isso. E então, era isso. A gente gostaria muito que vocês recebessem nosso carinho e contassem também com o nosso apoio. Quer deixar sua rede social, Lê? Sim, o meu Instagram é personal.leticialoz. O Loz é com 2 L's, que é de Vasconcelos. Então, é personal.leticialoz. E eu queria dizer rapidinho que, apesar da dor, apesar da endometriose, apesar de tudo, eu hoje consigo treinar, faço crossfit às vezes, coisa que eu nunca imaginei que ia fazer, e consigo ter um corpo legal, né? Porque muitas pessoas falam, ai, nossa, não consigo treinar, tô engordando, porque as medicações engordam muito, Karina, dá muita fome. A gente oscila bastante, como eu oscilei agora, né? Porque eu estava super bem em abril, e um corpo lindo, mas eu vou voltar. E então, eu quero, em primeiro lugar, falar que você consegue ficar bem, você consegue ficar funcional. É claro que a gente sempre vai ter altos e baixos, e tá tudo bem. Todo mundo tem altos e baixos, vive escondendo também. É que a gente que tem dor, a gente acaba falando mais. Mas é possível, sim, você ter uma vida legal, uma vida gostosa. É possível você ficar bem para amar. Que eu sempre falo muito isso. Quando eu fico com dor, eu fico triste que eu não consigo ficar muito ali com o Johnny. O braço dele é pesado, aí dói. Até isso, sabe? Você vai deitar de lado, aí o braço do marido pesa e você tem que tirar. Então, tudo isso mexe com o nosso emocional. Eu sei disso. Mas eu já deixei muitas pessoas bem, muitas mesmo. E eu sou a prova viva que, sim, a gente consegue treinar, a gente consegue melhorar e a gente consegue voltar a ser alguém para o mundo, para a sociedade, ser produtiva. E para vocês mesmas, né? E para nós mesmos, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. E que né? tenha mais Johnnies no mundo, gente. Ai, porque por favor. apoio não tem preço. Eu só estou me tratando da forma que eu estou me tratando hoje, porque eu tenho ele. Que bom. Só porque eu tenho ele. Eu tenho que agradecer muito ele. Obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu espero que você tenha vida muito feliz. Ai, tá? Tô emocionada agora. Obrigada. Gente, muito obrigada. Deixa aqui a sua curtida, se inscreve no nosso canal e certamente, se você conhece alguém que tem dor crônica, por favor, compartilhe, tá? Essas pessoas precisam ter um lugar de validação dos seus sentimentos e, quem sabe, abrir uma luz aí para ter uma vida feliz. Sim. Muito obrigada. Beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Ai, que lindo.